Estamos no fim do ano de 2020. O Brasil se aproxima do número fatídico de 200 mil óbitos pela Covid-19. A pandemia já matou quase 200 mil brasileiros e há quase 8 milhões de brasileiros sendo contaminados pelos números oficiais. Espera-se o que nesse momento? Espera-se que as autoridades do país, que a elite do país, se comporte como a liderança que necessita uma sociedade como a nossa. Pelo exemplo, pela ponderação, pelo respeito às normas legais e pelo respeito às obrigações morais. Mas o que faz a nossa elite? Primeiro, o Ministério Público, através de alguns de seus representantes, muito bons representantes, tenta dar um jeitinho e se beneficiar do calendário de vacinação da Covid-19. Isso em meio a uma controvérsia enorme causada pelo presidente da República, que tenta demonizar uma das vacinas, que não tem a menor noção do que está fazendo lá em Brasília. Aí vem então a cúpula do Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e pede candidamente uma pequena reserva, uma reserva de milhares de unidades de vacina para os seus. Dá para imaginar o diálogo na residência, do nobre senhor ministro. A esposa questiona: meu amor, será que não dá para a gente passar na frente nessa fila da vacinação? Estou preocupado conosco, estou preocupada com nossos filhos, nossos netos. Será que você, como ministro, não poderia dar um jeito de nós nos vacinarmos primeiro? Afinal, eu não fui a Paris esse ano. Com a vacina eu poderia viajar. A gente aproveitaria para vacinar também o motorista, a cozinheira, a Maria, a faxineira, nossos filhos, genros, etc. O que diria o ministro no alto da sua postura moral? Não, amor. Não é para isso que eu sou ministro de um tribunal superior. É justamente para dar o exemplo, é o contrário. Nesse momento eu devo dar o exemplo e não buscar privilégios. Mas não o que acontece. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal vem a público justificar. Não, foi apenas uma reservazinha solicitada. E o ministro, presidente do Tribunal Superior de Justiça, ministro Humberto Martins, tenta justificar o injustificável. E a assessoria de comunicação dos senhores ministros manda para nós, jornalistas, um desmentido, uma coisa que nós estamos acostumados a ver, tipo uma comunicaçãozinha furreca. Sabe, um profissional de jornalismo recebe uma nota dessa e joga no lixo. Claro que os jornais publicam porque precisam ouvir o outro lado, mas nesse campo só existe um lado, o lado do privilégio. Parece o quê? Aquela cena final do Titanic, né? Em que o povo da primeira classe ocupa os poucos botes salva-vidas, os escaleres, que não são suficientes para todos, e chutam mulheres grávidas, velhas, idosos, crianças, e tratam de embarcar eles na frente. É assim. Que diferença de exemplo nos dá a elite do judiciário, comparando, por exemplo, com a Central Única das Favelas, que no meio da pandemia, sem recursos, divide o que não tem com aqueles que estão passando fome, que estão passando necessidade. Que diferença brutal, que inversão de papéis. E como aquele povo que é chamado de plebe, de ralé, tem muito a ensinar a essa elite, que um famoso sociólogo alemão já chamou de Lumpenburguesia. Que vergonha. O Brasil, este pobre transatlântico encalhado no Atlântico, no Oceano Atlântico, já tem o azar de que seus tripulantes nomearam capitão um homem ensandecido que não tem a menor ideia de onde seja o norte, o sul, o leste, o oeste. Vêm os navegadores, aqueles que deveriam dizer ao comandante qual a direção correta, onde está o val, onde estão as rochas submersas, onde está a Constituição, onde está a lei, qual é o estatuto do barco, o estatuto do navio.
como aqueles privilegiados ocupantes da primeira classe do Titanic. O que é que eles querem? Querem um bote salva-vida para eles, de preferência com frigobar, que chegue primeiro. Fala sério. Fala muito sério.